No ar, Papo de Rádio. Aqui você conhece um pouco mais sobre os grandes nomes que fazem parte da história do rádio. Papo de Rádio. Papo de Rádio. Alô, alô, meu povo! Alô, alô, minha amiga, meu amigo. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Aqui é o Kleber Salles. E estamos trazendo mais uma super edição do Papo de Rádio para você. Primeiramente, um abraço a todas as emissoras, as web rádios, as rádios comunitárias, rádios comerciais também junto com a gente no Papo de Rádio, né? E você ouvinte do meu programa de rádio, vou vender o meu peixe aqui, né? Como eu faço toda semana, né? De segunda a sexta, eu estou na Super Rádio 90, das 8 às 11 da manhã, né? Com o show da manhã. E na sexta-feira, sempre às 9, tem o Papo de Rádio dentro do nosso show da manhã. E hoje o Papo de Rádio, estou tendo o privilégio, a felicidade de estar recebendo aqui um dos grandes nomes do rádio do interior de São Paulo, uma figura extremamente simpática. Eu já dei muita risada com ele aqui já fora do ar, antes da gente começar aqui a gravação do Papo de Rádio desta semana, né? Ele que é jornalista, é cantor, compositor, né? Tava mandando aqui um solo de piano aqui, que é a coisa mais linda do mundo, vai fazer pra nós ao vivo aqui, tá lá no seu estúdio. Heriberto Carvalho. Alô, Kleber Salles, alô, amigos do Papo de Rádio. Que delícia estar aqui na internet com todos vocês e com as emissoras todas que estão colaborando para que esse momento de comunicação chegue aos lares, aos corações. Vamos reviver algumas coisas muito boas que são possíveis por meio do quê? Da voz, né? Sim, que o sim. rádio é este veículo que leva a voz até o coração. Então, com o Kleber Salles aqui, a gente está conversando um pouquinho, falando alguma coisa. Agora, de tocar piano, rapaz, é complicado, hein, Kleber? Não é fácil não, né? Mas você arrebenta, rapaz, que é isso, olha. Nossa, tem muito que aprender ainda. Agora, para o ouvinte, né, às vezes alguém que, né, de repente, a gente está falando para um monte de região aí, né, norte, nordeste, tem muita gente que te conhece, né, que te ouvia nas ondas curtas, né, na Rádio Aparecida, mas tem muita gente que tá te conhecendo agora, já dá para perceber, né, que é comunicador de mão cheia, né, rapaz? É o comunicador de rádio AM. Eu sou fã de rádio AM. Pois é, rapaz. E as AMs estão todas desligando, né? Que pena. Pois é. Estão se desligando e mudando o estilo, tirando essa comunicação gostosa, né? Esse é o problema. A Dilma, quando ofereceu FM para as AMs, não foi para as AMs mudarem a programação para uma programação de FM. Foi para elas se mudarem para FM. E os gerentes, supervisores, programadores, todos ficaram malucos. De repente, pelo fato de ter saído do AM para FM, acharam que as AMs precisavam ser esquecidas. Que dó no coração, rapaz. Que dor que me deu isso aí. Inclusive, a minha emissora, a Rádio Aparecida, não entendeu a proposta e mudou tudo, né? Você viu no que deu, né? Complicado, hein, bicho? É fácil não, viu? Não é. Mas estamos aqui com um grande comunicador, né? A vantagem, né, do rádio AM, né? Eu trabalhei durante... dos meus 19 anos de rádio, né? Acho que 14, vamos dizer, 13 anos foram no AM, né? No rádio AM. Eu ainda estou aprendendo muito, que eu faço o programa de AM no FM. Né? Faço aquela coisa, é isso que tinha que ser feito, é isso que vale. Você é um locutor de AM, eu sou um locutor de AM. Se nós não pudermos fazer a nossa comunicação do jeito que nós bem a sabemos fazer, nós não vamos conseguir conversar com o nosso público, não cria essa sinergia necessária para que todo mundo se sinta bem. Eu acho que o grande valor do rádio é levar uma mensagem tão bacana para todo mundo que, de repente, a gente está bem. Fala assim, nossa, eu gosto de escutar aquele cara, porque cada vez que eu escuto parece que eu sinto uma paz no coração, sabe? Eu sinto algo bacana. Isso, então, agora, de repente, você vai engessar o locutor de AM, que é puro comunicador,
para falar durante 12 segundos, 15 segundos, apenas anunciar as músicas e dar a hora certa. Para isso não precisa de locutor. As emissoras têm todo aquele programa, né, que é um gerador de vozes. Você gravou as horas certas e coloca o nome das músicas, pronto, você não precisa mais de locutor. Então, perdeu-se algo muito importante nas emissoras de FM. Hoje, aquelas que migraram do AM para FM, por causa dessa ideia absurda de achar, nós estamos em FM, temos que mudar a nossa programação. Que feio! Que feio! Quantos locutores, comunicadores, quanta gente se ressentiu. Tem gente que não escuta mais rádio. Tem gente que fala assim, eu não vou escutar mais, porque não é mais aquele programa que eu gostava tanto. É verdade, acontece muito isso mesmo, né? Mas enfim, né? Estamos aqui com o nosso papo de rádio para a gente resgatar, né, um pouquinho da história do rádio, conversar, né, com amigos comunicadores. E desde já agradeço muito, viu, Heriberto, por ter aceito o convite, né? Pedir lá pro Dorival Daniel, que é seu amigo. Falou, Dorival, passa para nós o contato do Heriberto. E o Arthurzinho, né? O Arthurzinho crescendo, que é uma belezinha. Tá lá deixando o Dorival de cabelo branco, rapaz. Vou falar pra você, viu? Eu acho que não vai sobrar cabelo branco, não. Tá caindo tudo mesmo. Mas criança é assim mesmo. Tem que ser, para ser sadia, precisa ser ativa. Eu não digo arteiro, mas ativa. Ativo, exatamente. Então. E isso tudo dá trabalho. É por isso que muitos pais hoje não conseguem educar os filhos, porque não conseguem conter ou entrar nesta atividade. Isso é lúdico. É necessário também ser resgatado, né? E a criança precisa estar livre, leve e solta, então é muito legal. E o Dorival é esse amigão de muitos anos aí da Rádio Difusora, quando ele entrou aí na Rádio Difusora, em Pouso Alegre. Sim. E ele pediu alguma ajuda da gente, humildemente oferecia aquilo que eu sabia fazer. Sim. E aí nós ficamos cada vez mais próximos e por isso hoje eu estou conhecendo você, que espero que a nossa amizade também seja muito profícua, que a gente possa crescer e trazer sempre para perto, né, um punhado de resgates como esse que você está fazendo. E por falar nisso, eu quero de público autorizar você a usar a minha voz e a minha imagem, tanto aí no programa das emissoras que estarão retransmitindo, quanto também no YouTube, pode colocar sem problema, tá bom? Show de bola, autorizado. Agora, a gente falando aqui do Dorival Daniel, do trabalho né, que o Dorival vem fazendo aí ao longo dos anos aqui em Pouso Alegre. Ele é meu colega aqui da Super 90, fomos colegas da Difusora e agora é colega na Super 90, para quem é ouvinte de Pouso Alegre. Aí o pessoal de Pouso Alegre, né, que tá ouvindo, poxa, mas a voz do Heriberto eu já ouvi em algum lugar. Olha aqui a voz do Heriberto aqui, quer ver, ó? No ar, programa Dorival Daniel. Comunicação em todas as direções. O Heriberto Carvalho é o dono dessa voz aqui. Tem mais de 25 anos essa vinheta, mais de quase 30 anos, segundo o Dorival falou pra mim. Eu acho que é por aí. É por aí, né? Eu acho que é por aí. Muito legal. Porque desde quando o Dorival pediu, né, para gravar alguma coisa, ele vem usando, né, ao longo desses anos todos. E eu ainda trabalhava lá na Rádio Aparecida. E a gente teve uma proximidade muito boa, porque a gente foi trabalhando, né, essa amizade, esse carinho. E foi isso que nos colocou muito próximos. Assim. Legal. Tem outra aqui que essa aqui o Dorival não usa mais. Quer ver só? Não existe mais como usar essa vinheta aqui, ó. Quer ver? Espera só um minuto. Não é essa aqui é bem legal. Mas essa outra aqui, ó. Peraí que eu tô ruim de sonoplastia hoje, viu? Olha lá. O telefone sucesso da cidade está no ar. Hoje, nos dias de hoje, não dá mais, né? O WhatsApp sucesso da cidade teria que ser, né, rapaz? Não acho. Eu ainda hoje coloco o telefone no ar. Não, então tá certo, que maravilha. Hoje, por exemplo, eu trabalho junto à minha universidade, que é a Unifateia. E a Unifateia tem uma emissora muito legal que se chama Inova FM 107,3. E nós colocamos o telefone no ar.
Nós colocamos o telefone, colocamos o WhatsApp, colocamos o Facebook, colocamos tudo no ar. Porque que legal que vocês não abandonaram o telefone, rapaz. Que bom, viu? Que delícia. A gente não abandona, a gente adapta, né? Que é uma coisa legal. Então, dá para ser adaptado. E o rádio tem esse mimetismo, que é pegar tudo para ele. O rádio soma tudo isso, sabe como é que é, ô Kleber? E a gente vai trabalhando tudo junto. Tudo né? junto, E fica uma misturança maravilhosa, né? Como eu digo sempre, maravilhinda! Maravilhindo. Fica uma misturança muito boa. Muito bom. Heriberto, como é que você começou a gostar de rádio e aí para comunicação? Você já desde criança, e você sempre quis trabalhar em rádio ou não? Como é que começou? Você sabe que essa história é uma coisa assim muito interessante. Se eu disser para você, Kleber, como foi que você sentiu que tinha que trabalhar em rádio? Você vai passar um filme aí na sua cabeça, você vai pensar assim, puxa, quando foi que isso aconteceu? Mas no fundo, parte disso acho que nasce com a gente, né? Parte da vocação nasce com a gente. Como eu sempre gostei muito de música, e o rádio é o principal divulgador das músicas, então eu acabei me apaixonando pelo rádio. E foi assim que nós ficamos mais íntimos, né? Mas eu também tive algumas coisas legais. A minha mãe tocava acordeon, né? E o meu pai, ele promovia festas e tocava em casamentos, né? Ele levava antigamente, não tinha muito jeito, mas ele levava o alto-falante, discos, ele era um tipo de DJ. E ele ia falando ao microfone, alegrando a festa e tocando músicas, né, de discos. E com isso tudo, e quando ele voltava para casa, eu começava a mexer na aparelhagem também. Até que aprendi a ligar o alto-falante, a ligar o microfone. Tomei muito choque, porque a aparelhagem de antigamente é diferente, era muito diferente da aparelhagem de hoje em dia. E nesses choques todos que eu tomava, eu gostava de falar ao microfone. Então, foi algo que foi sendo despertado em mim com o tempo. Conforme a gente vai crescendo, a gente vai ganhando uma certa estatura e você vai tomando uma outra dimensão do que é a comunicação, sabe? Então, a minha história foi mais ou menos essa, foi seguida de família. Minha mãe, que era musicista, né? E o meu pai, que fazia essas festas de casamento, de largo, e eu gostava muito de tudo isso. Então, acabei sendo envolvido por todas essas coisas. Poxa, que legal, hein? E a primeira rádio que você trabalhou já de cara foi a Rádio Aparecida? Não. A Rádio Aparecida foi um percurso, né, a ser vencido. Né? Eu acho que todos nós temos o ideal, né? A gente tem o ideal. Tem gente que quer trabalhar na Globo, tem gente que quer trabalhar na Record, tem gente que quer trabalhar na Metropolitana e assim por diante. São emissoras que desenvolvem já um determinado afeto junto ao seu público, a Bandeirantes e tal, e você vai se aprimorando para poder ter chances de chegar lá. A Rádio Aparecida era uma dessas emissoras, assim como a Rádio de São Paulo, que era ligado também à igreja. E a mamãe ouvia duas emissoras, né? Que era a Rádio Aparecida e essa emissora de São Paulo. Sim. Com o passar do tempo, né, o desenvolvimento, eu jamais esperei que fosse trabalhar em rádio, mesmo porque eu era muito tímido. Eu conseguia brincar com todas essas coisas, mas no escondido do meu quarto. Quando falava em falar em público, em se apresentar, a gente teve que ter toda uma trajetória. E eu comecei a fazer isso com teatro. Então, primeiro legal. Eu participava de peças de teatro na escola. E a partir do desenvolvimento, né, dessa quebra da vergonha de estar em público, eu fui aprimorando então o meu jeito de ser. E aí comecei a participar de grupos na igreja, cantando, tocando, e aí sim comecei a falar. Com isso, a primeira emissora que me abriu as portas foi a Rádio Cultura de Lorena. Hoje a Rádio Cultura não existe mais, porque nessa mudança para a FM, a Rádio Cultura, que pertencia à Rede Bandeirantes, mudou de nome.
e aí se transformou em FM. Abandonaram os mais de 60 anos de bons serviços da Rádio Cultura. E um dos locutores aqui da Rádio Cultura era o José Carlos Doroteia. E ele promovia 2 programas que, além de dar um bom dinheiro de retorno por causa dos anunciantes, dava uma movimentação na rádio. O primeiro programa chamava-se Esse Calouro é uma Parada. Ah, sim. E o segundo programa era As Novas Vozes do Rádio. Uhum. E com isso, ele dava oportunidades, quando ele fazia o Esse Calor é uma Parada, todas as vezes que ele fazia as prévias para escolher os melhores calouros que iriam participar da final, ele, no vão entre os calouros, ele, de acordo com a direção da rádio, naquela época era o Máximo Duarte, então ele fazia testes de locutores. Ah, que legal. E num desses testes eu fui lá fazer uma leitura. Era uma leitura que era dada para a gente ali na hora, e você tinha que desenvolver aquela leitura lendo para um público que estava no auditório e para o público que nos acompanhava pelo rádio, porque também os programas eram transmitidos pela Rádio Cultura. E numa dessas eu entrei para a Rádio Cultura. E da Rádio Cultura eu fui para a Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista, passei mais de ano na Rádio Bandeirantes, e aí eu fiz um teste na Rádio Clube de Guaratinguetá, que era uma emissora que tinha mais dinâmica de rádio do que essas 2 outras emissoras que eu disse, a Cultura de Lorena e a Bandeirantes de Cachoeira Paulista, hoje Canção Nova. Então, lá na Rádio Clube, eu entrei e comecei a ter uma dinâmica de rádio melhor. E aí, eu já estava preparado para fazer um teste na Rádio Aparecida. Aí eu fiz 3 testes na Rádio Aparecida. Nos 2 anteriores eu não consegui entrar. Mas no terceiro, o Silvonei José estava saindo, porque ele ia voltar para Pato Branco, terra dele, e depois iria para Roma, né, pela Rádio Vaticano, por causa do vozeirão e tal. E o padre Ronaldo Pelaquim, ao ouvir o meu teste, gostou muito e me contratou. Na época, o diretor da rádio era o padre César Moreira. Uhum. Mas eu tinha muito ainda a ser lapidado, isso em 1986. E a partir daí, os anos foram se passando e a Rádio Aparecida foi uma grande instrutora, e os meus colegas, né, sempre me ajudaram muito. Então a gente vai crescendo, você vai pegando muito mais tranquilidade, as manhas do rádio, o jeito de falar, a força de se comunicar, e a partir daí a gente foi crescendo. Então a Rádio Aparecida foi minha grande professora, foi minha grande instrutora, e os meus colegas, a eles eu devo tudo que sei e sou. Foi assim. Olha, que legal, né? 32 anos, né? Numa mesma emissora, né? Uma Fiquei vida... até 2018, quando fui mandado embora, né? Que era o único jeito de tirar a gente lá da Rádio Aparecida, era mandar a gente embora. Aí o padre Evaldo César, que foi meu aluno aqui na faculdade, me mandou embora. Falou para mim: Heriberto, eu tenho 2 propostas para você nesse final de ano. Era 28 de dezembro de 2017. Ele falou para mim assim: ou você se aposenta e eu te mando embora, ou você não se aposenta e eu te mando embora. Então eu falei, eu disse para ele: posso pensar? O que eu podia falar? Não podia falar jeito. Nada. Ele ia me mandar embora de qualquer jeito. Eu falei: posso pensar? Nesse posso pensar, Deus me iluminou a não brigar, sabe? A não ficar zangado, a não ficar triste. E sair de lá com a cabeça erguida do mesmo jeito com que entrei. E acreditei e acredito que tudo isso foi uma obra de Nossa Senhora, sabe? Eu acho que cumpri a minha missão nesses 32 anos que lá estive e dividi com todos o que eu aprendi. E aprendi também com todos, porque é uma coisa muito bonita, sabe, Kleber? A gente, ao mesmo tempo que ensina, aprende. É assim como acontece aqui no Unifateia.
eu ensino os meus alunos, mas eu também aprendo muito com eles. Legal, né? Que show de bola. Estamos conversando aqui com Heriberto Carvalho, né? Esse grande comunicador, é o Eli Correia do interior de São Paulo. É o Eli Correia do interior de São Paulo. Toda vez que falo assim, você sabe que jeito que eu brinco? Eu digo assim, perto de uma formiga, eu sou um gigante. Ai, ai. Eu nunca cheguei, não cheguei a ouvir, mas teve, né, não foi só uma pessoa, não, várias pessoas falaram para mim de um programa que você fazia na Rádio Aparecida, até o Dorival citou esse programa, né? Para mim, o Dorival me ajudou a fazer a pauta aqui da entrevista. Opa, o Dorival conhece, hein? Ele conhece. É Rádio Game, é isso? É um programa de game isso, no rádio, rádio, game, né? Inclusive, essa fórmula foi criada por um grupo de locutores lá da rádio, no qual a gente também estava junto, e depois foi copiada pela Jovem Pan. Olha que legal. Olha só, então, que legal. A Jovem Pan também teve o rádio game dela, baseado na ideia que nós tivemos. O que nós fazíamos? Pegávamos vários brindes e criávamos jeito de que as pessoas participassem. Então a gente usava história, geografia, curiosidades, música, que não podia faltar, somos rádio, né? Então trechos de música, quem é o cantor? Quem é o cantor? Quem é o cantor, bestado? Exatamente. Então a gente brincava, e esse aspecto lúdico do programa foi um grande sucesso no Brasil inteiro, e a gente disparava por dia 10, 15 prêmios, porque as pessoas ligavam de todos os lugares do Brasil e quando acertavam, ganhavam os prêmios. Era muito legal o Radio Game. Inclusive, nós tivemos um produtor muito bom, um menino bom, que veio lá do Rio de Janeiro, que foi o Cláudio. Ele ficou conosco mais ou menos uns 2 anos e o ideal dele era ir para São Paulo. Então, logo que ele conseguiu uma vaga, se eu não me engano, foi na Rádio Difusora de São Paulo, ele se despediu da gente com muita honra, né? E com muito carinho, com muita propriedade. Todos nós o incentivamos a continuar, porque ele também nos ajudava muito nas produções. Então, esteja ele onde estiver, meu abraço, meu carinho, meu respeito. Dizer que ele fez muita falta, tanto que quando ele saiu, o programa ficou no ar mais uns 6 meses e depois também mudou. Foi um dos programas assim de maior sucesso, né? Você apresentou vários e vários programas nesses 32 anos, né, de Rádio Aparecida, né? Então, a gente começou com o Nosso Mundo, Nossa Gente, e foi até a Tarde é Nossa, que foi uma alegria depois. Ah, legal. Eu acho que era o que eu cheguei a ouvir um pouco mais, que era a Tarde é Nossa, né? Que trabalhando cedo e tudo. Agora você está de manhã na Rádio Inova, né? De manhã, né? Agora eu estou de manhã, das 9 ao meio-dia, na Inova FM 107,3, que é linkada à Rádio do Futuro, que é uma emissora web, que tem como aporte a Caicron, que é na cidade de Goiânia. Inclusive o Manuel Calaça, muito gentil, tem nos apoiado de uma forma assim espetacular. Legal. É uma grande empresa, a Caicron, serve a emissoras potentíssimas no Brasil inteiro e a nossa Rádio do Futuro também. E nós temos o suporte técnico do Júlio César, que é da SDIT, que é uma empresa de consultoria digital, trabalha com a RCC, que é a Renovação Carismática Católica, trabalhou também com a Basílica Nacional, trabalhou na Rádio Aparecida, foi ele que estruturou todo o TI da Rádio Aparecida, inclusive com os servidores todos que até hoje rolam por lá, e criou um sistema maravilhoso de caça hacker. Olha. Tanto que a Rádio Aparecida ela é quase impenetrável por causa desse sistema criado pelo Júlio César quando esteve lá. Né? Interessante. Porque a Rádio Aparecida volta e meia sofria ataques de hackers por ser uma emissora que está sempre em evidência, por ter a importância que tem, que é a evangelização, a voz do Santuário Nacional. Então, muitos hackers no mundo inteiro queriam desestruturar todo o sistema radiofônico da Rádio Aparecida. Que coisa. Então, quando o Júlio César entrou lá, ele criou uma rede de proteção com 8 camadas
né? E essas camadas, uma conversa com a outra, e a IA desenvolvida por ele, que é a inteligência artificial, não permitia que quando uma caísse, ela ficasse por muito tempo caída, porque todas as outras camadas iam pensando num jeito de jogar o hacker fora. E com isso, ele conseguiu manter impoluta a Rádio Aparecida durante todo o tempo que ele esteve lá. Foi maravilhoso. Depois estendeu isso para a TV e até hoje está lá, funcionando o sistema. Que interessante mesmo toda essa parte aí de tecnologia e tudo, né? É muito gostoso, né? Igual você falou no começo, o Ciro César, né, falou com a gente também algumas edições atrás aqui, né, que o rádio vai pegando tudo para si, né? A tecnologia, hoje servidores com qualidade de áudio assim impressionante na internet, né? O que é interessante também, sabe, o Kleber, eu não sei se você já apreciou o som de um vinil. Já. Então, quando a gente escuta um vinil, há inúmeras diferenças auditivas de um som digital. Porque o som digital, apesar de parecer mais puro, ele perde muitos nuances que o vinil contém. Mesmo o Hubble, né, que é aquele barulho que dá da agulha passando pelo sulcro do disco, né, mesmo aquele barulho que às vezes até de uma certa forma incomoda, ou mesmo um risco no disco, alguma coisa, ainda assim a qualidade do vinil nos transporta a um outro prazer auditivo que o CD não consegue dar. O CD, as mídias digitais, e quanto mais nós comprimimos o som, mais difícil fica sentir este prazer auditivo puro de se ouvir uma música. E, de uma certa forma, as emissoras têm perdido muito isso, porque elas têm, assim, comprimido muito som. Eu percebo nas emissoras de FM, por exemplo, porque a emissora de FM ela não é estéreo, ela é mono. O que a transforma em estéreo é o multiplicador de fase que tem lá, se chama multiplex. Esse multiplex é que vibra um canal para o outro, e a gente tem a impressão de que estamos ouvindo uma música em estéreo. Então, para que isso aconteça, você tem que comprimir o som para depois lançá-lo na onda portadora. Então, isso já causa uma diferença auditiva, por melhor que seja o seu aparelho. E tudo isso foi perdido, sabe? Porque quando você escutava um disco de vinil tocado num aparelho valvulado, por exemplo, com alto-falantes e caixas próximas, mesmo som quadrifônico, estereofônico, então você sentia a diferença do modo com que o som era colocado, sabe? E que hoje nós não temos mais, por causa exatamente dessa compressão, de colocar muita coisa num espaço muito pequeno. Sim. Então, um pendrive, por exemplo, uma hard disk, um servidor. Então, hoje nós conseguimos colocar milhões de músicas num espaço muito pequeno. Para você fazer uma ideia, a discoteca da Rádio Aparecida, que tinha 50 mil discos, era uma sala de 12 metros quadrados. Rapaz, né? 12 metros por 12. Então, não é, desculpa, 144 metros quadrados, né? 12 por 12. Então, era uma sala enorme, com várias prateleiras, e que eu errei aqui, acho que até mais. Eu estou aqui fazendo as contas de cabeça, apenas para que o ouvinte e o do espectador aí do YouTube possa ter uma ideia. Era uma sala enorme, era uma sala que cabiam 16 prateleiras nas paredes, tinham mais as gôndolas, eram 18 ou 20 gôndolas, com 4 fileiras de gôndolas, com todos os discos colocados em pé, que eles não ficassem tortos, porque não pode guardar o disco deitado, ele tem que ser guardado em pé. Então, tudo isso climatizado, os operadores de áudio tinham a sua flanelinha e o seu silicone. Quando ele tirava o disco da capa,
tinha a capa plástica, puxava o disco, passava um pouquinho de silicone na flanela, limpava o disco, colocava no prato e aí sim depositava a agulha, acertava o som e ficava ali parado. Então era uma coisa maravilhosa que hoje a gente não vê mais. Era a parte mecânica do rádio que foi perdida por causa do computador. Não vou dizer que o computador não foi uma boa coisa, foi ótimo, né? E faz parte da evolução. Mas a mecânica de se assistir um operador de áudio fazendo tudo isso com 2 picapes, às vezes até mais, um do lado esquerdo, outro do direito, com um Akai ou um Ampex atrás, um Scully ou 2 Scully, como era a Rádio Aparecida. Na Rádio Aparecida nós tínhamos 2 Scullys com fitas de 15 polegadas, né? Aqueles carretéis de 15 polegadas, para travar, mostrar, gravar programação e tal. Mas a carreirinha de discos, né? Nós tínhamos um carrinho em que a discoteca separava os discos por programa, os discos que eram colocados, né? Que eram pedidos pelo programador, colocavam ali. Então era um show. Você assistia, por exemplo, um César Reis trabalhando na Rádio Aparecida, você saía embasbacado de lá. Você via a destreza do cara de pegar rapidamente, limpar o disco, bater o disco no prato, a gente fala bater, né? Ele encaixava o disco sem olhar, ele não ia pegando o disco, olhando onde é que estava o furo, não. Ele punha o disco na palma da mão e pá, batia e o disco ficava certinho no prato lá. Era algo assim de deixar você maravilhado, coisa que nós não vemos mais hoje em dia, porque hoje em dia quem faz tudo isso é o japonês que mora lá dentro do computador. É verdade. É o japonês, fica lá o japonês lá o tempo todo fazendo essas coisas que a gente não vê. E no caso meu, né, até do Dorival, que é por causa da deficiência visual, o japonês ainda fala no computador, então, tá fala no ouvido da gente. O japonês tem que falar com você. Tem que ficar falando. Agora faz isso. O bicho agora faz aquilo. Exatamente. Ainda bem que fala em português, né? Se a pessoa se falasse em japonês, você não ia entender tava nada. Enrolado, rapaz. Não, você teria que fazer um curso, né? Para aprender japonês. Para aprender japonês. Eita, nossa, que coisa maravilhosa. A gente fala de tudo isso e ficou encantado até hoje, sabe, Kleber? Porque são coisas que voltam à mente da gente, né? E você revê tudo isso como um filme que vai passando ao longo desses anos todos, a evolução. Foi bom? Foi, claro, tudo é bom, o novo sempre vem. Mas aquilo era um show. Com certeza, né? Era um show. Eu imagino, bom, isso no rádio, agora imagina na televisão. Quantas coisas que eram show que ficaram perdidas também. Imagina, eu fiquei imaginando essas coisas, maravilhado. Eu não vi isso, né? Queria ter visto. E você, Heriberto, tem uma carreira de cantor também, né? Você gravou discos e tudo mais. Eu tenho aqui um disco aqui seu, aqui um CD, na verdade, Histórias. Isso. Né? Isso. Tá até rolando de fundo esse aqui. Foi o segundo CD. O primeiro chama-se Sementes e o terceiro que eu estou terminando de gravar, A Duras Penas, que a idade também vai pegando a gente, o negócio é complicado. E as aulas também, eu tenho uma responsabilidade muito grande com os meus alunos, então chego em casa muito cansado, às vezes não dá para render aquilo que eu gostaria. Então, o terceiro CD vai se chamar Momentos. Ah, que legal, muito bom. Inclusive, a música Histórias, eu recebi uma promessa que não foi cumprida, né? Porque tive uma ligação da equipe do Roberto Carlos, que estava interessado em gravar a música. Olha. Isso já há 2 anos. E depois, por vários compromissos e também essa pandemia, também tudo isso atrapalhou e não se concluiu. Não sei nem se o rei ainda está interessado. Mas que é engraçado, é também uma história para se contar, né? Ah, com certeza. Muito interessante mesmo. Você estava falando a respeito de alguma coisa de calouros e tudo. Você participou de programas de calouros também, do Raul Gil, não foi? Sim, foi. Não só do Raul Gil. Eu participei do Chacrinha, do Ayrton Perligeiro, participei do Bolinha e do Silvio Santos.
A do Silvio? Estive. É o Heriberto Carvalho, direto da caravana de Lorena. Oi, Aê! exatamente. Conheci o Silvio Santos, ele é mais alto que eu. Aham. E uma das coisas que muito assim me marcou foram as câmeras, né? Que cuidavam da gente, né, o tempo todo, né? Então era complicado a gente olhar e ver, né, essas coisas todas. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ah, já entrou certinho. Estava olhando se já entrou a programação da Rádio do Futuro. Ah, legal. Maravilha. Um minutinho só. Deixa eu desligar uma outra coisa. Que é isso que o Guilherme deve estar preocupado. Aham. Mas as câmeras de palco, elas eram, na época que eu participei, que nem eu participei, em 75 do Silvio Santos. Olha, ele Depois, devia em estar na Globo ainda. Em 76, eu participei do Bolinha, Aham. na Bandeirantes. Depois eu participei em 76 ainda, no finalzinho do ano, do Chacrinha. Ele teve aqui em Cachoeira Paulista. Ah, Eu participei como calouro aqui e foi um dos 3 escolhidos para participar no programa na Urca, no Rio de Janeiro, com todas as despesas pagas. E eu fui para lá. E eu fui lá conhecer a TV Tupi, né, na Urca, no Rio de Janeiro. Muito legal, 3 maravilhosas experiências. Que Depois, legal, hein? eu participei do programa do Raul Gil, que eu não me lembro se foi 78, acho que foi em 78. Eu participei do programa do Raul Gil, participei uma vez, fui classificado e participei depois da final. Que E na joia. final aí eu não consegui classificação. Mas o que eu fazia? Eu participava desses programas porque sempre vim de uma família muito humilde, muito difícil. Meu pai, ele era barman aqui em Lorena e minha mãe vendedora do Avon. Então, o que a gente fazia para sobreviver? Eu cuidava dos meus irmãos, né? Eu sou o mais velho de casa, e a gente vivia de frutas, né? E da bondade dos vizinhos, que uma vez ou outra mandavam para a gente algum suprimento. E a minha avó também, que de uma certa forma nos acolheu com muito carinho aqui na cidade de Lorena. Então eu ia para esses programas com o intuito de ganhar dinheiro. Eu não tinha outra ambição. Eu não tinha ambição de prosseguir, né, na carreira, nem nada. Eu precisava era do dinheiro. Porque com o dinheiro eu podia comprar a aparelhagem que eu precisava para cantar, fazer shows. Então, com a primeira grana, eu comprei uma guitarra, com a segunda, eu comprei uma caixa acústica, com a terceira, uma aparelhagem de som. E aí comecei a fazer os meus shows. Com a quarta, eu comprei microfones. Então, esse era o intuito, porque eu não tinha como fazer isso e não tinha como os meus pais patrocinarem isso. Né? E com o tempo, algumas pessoas também ajudaram. Né? Aqui em Lorena, o ex-prefeito Arthur Ballerini foi muito gentil, ele me chamava para fazer shows pela prefeitura, para ajudar a gente a se firmar na carreira. Olha que legal. Olha só. Então, ele sabia do talento, sabia do que a gente sabia fazer, e então ele convocava a gente para fazer alguns shows de bairro, que eram patrocinados pela prefeitura. E com isso, a gente, com a arte, ia recebendo, ganhando, investindo, e aos poucos a gente conseguiu recuperar, fazer, né, uma aparelhagem boa. A partir daí, comecei a cantar em casamentos, e depois que apareci na TV, aí os shows ficaram mais fortes, né, porque a gente cria uma certa fama, né, e a televisão tem esse mimetismo na cabeça das pessoas. Sim. E aí comecei a trabalhar. Aí, depois disso, foi o rádio mesmo, e continuei cantando em casamentos até o ano passado. Né? Esse ano eu cantei no casamento do meu sobrinho, o Gessé e a Lívia, que se casaram. Ele é sargento do Exército, está morando atualmente em Curitiba, nesse ano de 2020. Ou melhor, 2021. Foi dia 9 de janeiro agora. Legal. Que eu cantei no casamento deles. Então é isso, sabe, Kleber? Então é tudo uma coisa que vai puxando outra, Deus que está no meio, porque a gente não consegue sozinho. Ele inspira nas pessoas a necessidade. E aí ele diz para as pessoas assim, tem um cara que faz isso. Aí dá a chance que a gente seja chamado.
E com isso eu gravei o meu primeiro disco, juntamente com um pessoal muito bacana aqui da cidade de Guaratinguetá, que foi o Sementes. O primeiro foi em LP e depois se transformou em CD. Era a CCD, que falava toda a renda do disco eu doei para a entidade. Era dos legal. cadeirantes aqui de Guaratinguetá. Sim. Então a gente trabalhava junto com eles, né? E eles divulgaram o meu disco, venderam 5.000 cópias do disco, lucraram o suficiente para comprar muita cadeira de roda, para ajudar a entidade. Eu fiquei muito feliz com isso, porque eu nem esperava que a gente conseguisse um sucesso tão grande. Depois veio Histórias, que já foi quase 8 anos depois, porque os recursos sempre são muito difíceis, né? E esse Histórias que você tem em mão aí, Sim. ele foi um trabalho feito num tempo muito difícil da minha vida, tanto que até hoje eu não me conformo de ter gravado assim tão triste como eu gravei, né? Mas eu acho que é justificável. Foi o tempo da morte da minha mãe, foi no final de 2016, dia 21 de dezembro. Eu gravei esse disco em 2017. A partir de janeiro de 2017, porque eu já tinha dado a entrada na gravadora, que era a MCK. Então eu tinha que entregar o material. Então, muito triste, com o coração muito pesado, sem muita preocupação, né, em fazer os ajustes que precisavam ser feitos, lancei o Histórias e praticamente dei assim muitos CDs, né, para os meus ouvintes da Rádio Aparecida. A gente doou mais de 100 discos em nome do Clube dos Sócios, que hoje não existe mais, infelizmente. Agora Clube, a Campanha dos Devotos, não, agora é Clube dos Devotos, uma coisa assim. Eu não estou muito familiarizado com a Basílica. E agora estou fazendo o CD Momentos, que esse terceiro CD aí está sendo mais pensado, com arranjos mais elaborados, com maior cuidado, mas está demorando muito para sair exatamente por causa desse cansaço. A gente tem ainda no interior, não dá para viver de música, então a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar muito, né? Muito, muito. Isso aí. A arte é importante, mas nem sempre dá para a gente viver da arte. Que o digam todos aqueles que têm algo assim no coração. E eu sou um deles, um dos, né? Então é isso. Tá certo. Olha, é uma pena que já está quase acabando já, né, o nosso papo de rádio, que Sem problema. o papo, né, tá muito gostoso, né? Mas infelizmente o nosso tempo é curto. A última pergunta que eu vou fazer para você, Heriberto, para você contar pra gente histórias engraçadas, aquelas micos que a gente sempre paga no rádio. Aconteceram muitas histórias, muitas histórias envolvendo você mesmo. Conta pra nós aí. Kleber de Deus, quem muito fala, muito erra. Essa é a verdade. Esse ditado é muito bom. Nós estamos no rádio, então a gente fala muito e erra muito também. Ai, tem muitas. Eu podia contar para você um punhado delas. Eu me lembro na Rádio Clube, em Guaratinguetá. A Rádio Clube sempre foi uma guerreira, né? Porque nós nunca tivemos aparelhagem à altura. A Rádio Piratininga era a nossa concorrente na época. E a Rádio Piratininga era apadrinhada pelo Sami Jorge, que já tinha emissora também, filiada em São José dos Campos, que é uma megalópole aqui no Vale do Paraíba. Então eu tinha mais recursos. Todos os aparelhos que não serviam mais para Piratininga de São José vinham para Piratininga de Guaratinguetá. E nós, da Rádio Clube, tínhamos que nos virar com o que tivesse. Então a gente tinha aqueles microfones Electro-Voices antigos, aqueles de canopla, que ele era grandão assim. O Roquete Pinto falou muito deles aí em várias imagens que você vê. Roberto Carlos chegou a cantar Maria Carnaval e Cinzas no festival, cantando num daqueles microfones. Ele é um Electro-Voice desse tamanho assim, todo niquelado. E a gente saía para cobrir o carnaval, não tinha conversa. Heriberto, você vai ficar lá na saída da escola de samba. Beleza, vou para lá. Fui para lá, eu e Claudio Enéas, nós dois. O Claudio Enéas era o meu técnico de áudio.
ligamos os microfones, ligamos tudo, coloquei o fone. Antigamente o fone era aquele orelha de Mickey, né? Grandão assim. E tô lá. Daqui a pouco cai um toró, rapaz. Mas cai um toró. E nós dois que nem 2 pintos molhados para fazer a cobertura da saída das escolas de samba. Nós dois molhadinhos, mas molhado mesmo. Tomando choque no microfone, né? E eu tô falando aqui, já vendo tudo, porque tinha que encostar o microfone na boca, então vai ficando com aquelas luzinhas azuis assim nos olhos. E eu fui abrindo espaço para a escola de samba passar. Coloquei a mão no ferro da arquibancada. A escola estava entrando. E eu dizendo pro Mário, olha, a escola está entrando. E aquele grito. Um choque. Rapaz. Que vou te contar. O Mário falou, pô, mas que torcida, hein, Heriberto? Olha. Esse foi um dos micos que você não acredita. Ninguém depois ficou sabendo. O Cláudio conta isso de um jeito que ele fala, você tinha que ver como você ficou branco, bicho. Rapaz. Esse foi um deles. Tem muitos outros, cara. Olha, Tem vários, né? Nossa, em matéria de música, então, eu me lembro uma vez que a gente foi tocar no Elefante Branco em Piquete, que era um clube bem afamado em Piquete, pertencia de uma certa forma muito frequentado pelo pessoal da Imbel, que era a fábrica de explosivos aqui em Piquete, para o Exército. E eu tô lá tocando e fui ligar um aparelho e não perguntei se a tomada era de 110 ou 220. Rapaz. E era 220. Olha. Cara, além do aparelho queimar, eu levei um tremendo choque, que foi algo assim terrível. São muito eletrizantes, né, rapaz? Perdi o fôlego. Aí o meu pai teve que dar um murro no meu peito para eu voltar a respirar. Para você fazer uma ideia como foi. Aí eu passei o baile inteiro cantando com uma dor do peito, aquele murrão do meu pai, porque eu caí no chão. Olha, eu caí sem respirar. Meu pai deu um murrão no meu peito, assim, aí voltou. Isso aí de música. Rapaz. Na Rádio Aparecida tem outros tantos. Um deles foi quando a Fafá de Belém veio, a Fafá de Belém no auge, e eu fui entrevistá-la. E ela entrou no estúdio, assim, sem mais nem menos. E eu levei um susto tão grande de ver a Fafá, que eu não sabia o que perguntar para ela. Fiquei mudo, não saía nada. Eu fiquei olhando para ela, ela ficou olhando para mim, até quebrar o gelo. Foi uma coisa assim de uns 3 minutos. Até hoje eu me lembro da cena patética. Como eu, né? Olhando nos olhos da Fafá de Belém, sem dizer absolutamente nada, e ela também. E nenhum dos meus colegas entrou no estúdio para quebrar o gelo. Então ficou aquele negócio horrível. Que coisa. Aí depois é que a gente conseguiu quebrar o gelo, aí fizemos uma boa entrevista. Assim como entrevistei Milton Nascimento, entrevistei Aguinaldo Raiol, Aguinaldo Timóteo, quem mais? Joana, aí foi, né? Aí depois a gente não teve mais problema. Mas a Fafá de Belém, cara, foi a primeira vez... Levei um senhor de um susto. Você chegou a ouvir a risada dela pessoalmente ou não? Porque a risada dela... Sim, porque... exatamente. Ela falou assim, olha, isso é uma situação hilária. E ela soltou aquela risada, sabe, dela. Eu falei, ei, Fafá, só você mesma para fazer uma coisa assim. Ela gostou de mim. Aí depois me deu um CD, ganhei 2 beijinhos. Nossa, fiquei muito feliz. Maravilha. De ter conhecido pessoalmente. Tá certo. Heriberto Carvalho, olha, muito obrigado mesmo, né, pela sua participação, Kleber, aqui, viu? Que prazer, obrigado. Foi maravilhoso, né? É um prazer ter te conhecido, ainda que de uma maneira virtual, né? Espero conhecê-lo pessoalmente, né? Assim que acabar essa pandemia. Mas deixa acabar essa pandemia aí, pelo amor de Deus. Acaba deixa logo. Deixa a vacina chegar no nosso braço aqui. Vamos lá. Exatamente. E para encerrar, queria que você deixasse alguma, né, mensagem para os ouvintes, você que tem essa comunicação envolvente, essa comunicação amiga mesmo do rádio, né? Para a galera, uma galera enorme que gosta de rádio, que gosta da comunicação. O que você tem para dizer aí para todos os nossos ouvintes do Papo de Rádio, que curtem demais esse meio de comunicação nosso? Olha, meu amigo, minha amiga, eu não sei quem você é, eu não sei onde você está, mas eu sei que você
assim como eu, tem um coração. E para todos nós que temos coração, precisamos, acima de tudo, colocar antes na nossa vida o respeito à dignidade do outro. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos o maior prêmio que a humanidade pode receber, que é a consideração. Quando temos consideração uns pelos outros, nós aprendemos a viver melhor e a se doar melhor. Eu aprendo isso todos os dias. Dizer que já sabemos seria muita arrogância. Ninguém sabe, ninguém conhece. Nós aprendemos e sabemos apenas uma parte. Então, que tal deixar o outro dizer da sua parte para que a nossa parte seja maior? Quando nós repartimos esses sentimentos e quando nós recebemos condignamente no coração todos os sentimentos das outras pessoas, nós crescemos e fazemos crescer. E é aí que está a verdadeira beleza do rádio. Porque o rádio escuta. Ele às vezes não consegue enxergar, mas ele escuta. E esse escutar faz com que a nossa mente esteja num outro plano, um plano maior de meditação, de beleza, de carinho, de reconhecer o outro pelo que ele é, não pela beleza que tem. Porque às vezes a beleza engana, é falsa luz que nos cega e nós esquecemos o principal. Muitos dizem que é piegas dizer do conteúdo. Eu digo a você, o conteúdo é tudo, porque assim como Tagore, ele explica que nós somos o recipiente cujo conteúdo é o amor, e o amor é Deus. Um grande abraço a todos, tudo de bom para vocês. Eu espero que cada vez mais a gente possa crescer em graça e sabedoria, porque só assim veremos a luz. Um abraço. Grande Heriberto, obrigado mais uma vez, viu? Heriberto de Jesus Carvalho, abrilhantando, dando um show de simpatia aqui no nosso Papo de Rádio. Olha, rapaz, presentão aqui, viu, pra gente. Obrigado. Beleza, mesmo, Kleber. Viu? Um abração pra você. Fica com Deus. Tudo de bom, que Deus abençoe você e toda a sua família, né? E que você continue fazendo esse trabalho, né? Essa comunicação, amém, fazendo muito bem para as pessoas, né? Que te ouvem, para as pessoas realmente se sentirem muito bem acompanhadas aí por você, né? Obrigado mais uma vez, viu, Heriberto? Abração pra você, pra todo mundo. Fiquem com Deus. Semana que vem tem mais Papo de Rádio. Valeu, galera. Um abraço, um beijo no coração. Tchau, tchau. Papo de Rádio. Papo de Rádio.